tá com essa questão até hoje. Você está recém-formado e ainda não tem clareza por onde começa um projeto, como defender o seu projeto, né? Como que é esse processo de concepção, isso não está claro para você. Então não é sobre apresentação, é sobre projeto. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo essa frase, né? Saiba defender as suas próprias escolhas de projeto, é sobre isso, é sobre o seu projeto, é sobre você defender ele, né? Você ter técnica para defender o seu projeto. E não que você tenha uma metodologia para fazer uma boa apresentação, para que você consiga convencer as pessoas de que o seu projeto é bom. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista. Quero te pedir, né, que você deixe um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e deixe aqui embaixo nos comentários se você tem dificuldade na hora de apresentar os seus projetos ou se isso flui para você de uma forma mais fácil, seja você que esteja aí na faculdade apresentando para os professores ou até você que é recém-formado e que está dialogando aí com o cliente, que é outra questão que a gente vai discutir aqui sobre. Eu aposto que já se encontrou nessa situação de conceber um projeto e ter que levar ele para os professores, né, para avaliação, e essa angústia, né, esse sentimento de que será que isso está bom? Será que o que eu estou fazendo é de qualidade? Será que eu vou tirar uma nota ruim? Será que eu vou ter que fazer tudo de novo? Essa é uma outra questão super importante, né? Que a gente tem esse receio, principalmente quem trabalha fora da faculdade, tem esse receio, né? Porque custou fazer aquele trabalho todo e vai ter que refazer. Então essas são algumas questões. Só que uma coisa que eu preciso falar para vocês, que é super importante, porque o público aqui do canal, ele é diverso, tem pessoas que estão desde o início da faculdade, a pessoas que estão se formando, a recém-formados. Se você está nesse início da jornada da arquitetura, isso é super natural, tá, gente? E importante, inclusive, para o seu processo, tá? Entenda isso. Mas, ao mesmo tempo, se você ficar até o final aqui e já pegar essas dicas, você já vai estar um passo à frente, né, dos seus colegas se você estiver no início da faculdade. Isso não é um problema, tá, gente? Não é um problema se você estiver nesse estágio, muito pelo contrário. Essas dúvidas, né, essas indagações, essas questões, elas são importantes, inclusive, para o seu processo de aprendizado. Faz parte. Não se sinta angustiado com isso. Agora, se você está ali próximo do 7º período da faculdade, ou no 8º, no 9º período, aí você tem um problema, né? Você tem um problema porque era para você estar, de uma certa forma, mais afinado, né, no sentido de ter esse processo de concepção mais claro do projeto, porque você vai fazer o seu TCC, então isso precisa estar de alguma forma mais claro para você, para que você não se dê mal, né, no seu TCC, que é o seu projeto final. Talvez você até esteja na seguinte situação: você se formou, passou por esse processo, ficou ali na média, tá com essa questão até hoje, você está recém-formado e ainda não tem clareza por onde começa um projeto, como defender o seu projeto, né, como que é esse processo de concepção, isso não está claro para você. Bom, e a gente vai desenvolvendo aqui, a gente vai desenrolando sobre isso. Galera, eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma historinha para vocês que é importante para que vocês entendam todo o que aconteceu comigo. Não comigo, na verdade, eu presenciei essa história. Que é o seguinte: na faculdade a gente tem algumas armadilhas, né? Sobre isso que eu quero falar. E vou contar essa história que é uma armadilha. Para quem não sabe, eu participo de banca de TFG, né, de TCC, como arquiteto convidado. E recentemente isso aconteceu. Eu participei de uma banca e teve uma aluna que chegou pra gente com um conceito. O projeto dela era um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade social. E aí ela buscou um conceito para esse projeto dela. E aqui eu vou abrir um outro parênteses dentro do parênteses, que é o seguinte: isso é uma coisa que me incomodava muito na faculdade, inclusive, porque os professores exigiam da gente esse conceito. E eu vou ser bem sincero para vocês. O que eu fazia era, eu concebia, né, o projeto e no final, eu acho que a maioria assim, meus amigos também eram, dava um conceito vazio, porque aquilo não funcionava, então eu só cumpria uma tabela. Eu fazia e depois dava um conceito porque era obrigado, né? O professor perguntava qual que era o conceito e eu dava um conceito. Mas, voltando para a história, então essa pessoa, né, que apresentou o TCC dela, ela trouxe um conceito em relação ao tema dela de TCC, que é um centro para mulheres em situação de vulnerabilidade social. E aí ela chegou num conceito que é até bonito, ela traz a questão do feminino, da flor, e essa mulher está num estado de violência psicológica, né, muito grande. Essa mulher entra nesse abrigo e aí ela vai ser como uma flor que vai desabrochar, que vai ter uma nova vida. Tem todo um conceito que é legal, né, na concepção da história, mas no projeto em si, o que aconteceu? Ela se ancorou nesse conceito e ela desenvolveu todo o projeto a partir dele. Quando uma crítica que todos fizeram da banca, né, eu mais os dois que estavam na banca, nós fizemos a seguinte crítica: quando você olhava a implantação do projeto dela, isso fazia muito sentido, porque ela distribuiu os blocos em forma de uma flor, e tinha todo esse conceito. Porém, quando a gente olhava na vista da perspectiva da pessoa, né, da altura dos olhos, né, aquilo não fazia o menor sentido. Portanto, a gente precisaria de um avião ou ser um pássaro para entender o conceito dela. E aí, em detrimento desse conceito, ela matou várias outras condicionantes, né, ou na verdade ignorou essas outras condicionantes que eram super importantes para o projeto dela, que não aconteceu, sabe? Que ela não jogou luz sobre elas, né? Na verdade, ela apagou essas outras condicionantes e jogou luz sobre o conceito. Então, isso é uma armadilha muito grande, essa questão do conceito. Por que eu tô contando essa história
história para vocês, porque a gente vai entender aqui quais são alguns pontos que são super importantes de você avaliar na hora de apresentar o seu projeto. Trago essa história aqui para que vocês fiquem atentos também com as armadilhas que existem na hora da concepção do seu projeto, porque se você cair nessas armadilhas, vai ser muito difícil durante a concepção você voltar do caminho. E é uma coisa que eu sempre digo, né? Porque a arquitetura, ela tem várias esferas que tangem ela. E, portanto, a gente, às vezes, começa um projeto por um caminho. E aí, esse caminho, lá na frente, ele tem uma bifurcação. E aí, você pega a direita. E aí lá na frente tem outra bifurcação. Tem um momento que você para e pensa assim, e se eu pegasse a esquerda e não a direita, o que teria acontecido? Ou seja, e se eu tivesse feito com aquele sistema estrutural e não com esse? Ou tivesse feito essa implantação e não essa? Essas escolhas que a gente tem que fazer tem que ser baseada em alguma